Bom dia novamente, oitavo ano. Agora nós vamos trabalhar com a última semana do PET 5. Como passou rápido, né? Bom, nós vamos trabalhar agora grandeza e proporção. Mas antes, vamos entender um pouquinho esse conceito. O que é grandeza? Grandeza, meninos, é tudo aquilo que eu posso contar ou medir. Por exemplo, dinheiro, notas de dinheiro eu posso contar. Então, dinheiro é uma grandeza. Grãos de arroz, eu posso contar também, mesmo pesar. Então também é uma grandeza, ok? Então grandeza é tudo aquilo que eu posso medir ou contar, tá bom? Pois bem, e proporção? Vou entender um pouquinho esse conceito, vou dar um exemplo simples. Digamos que eu vá a uma papelaria no início do ano e fale assim, eu quero um caderno, tá? Eu quero um caderno, com a grandeza caderno. E lá está marcado que o preço de um caderno custa R$5. Então, se eu falar assim, não, eu quero 2 cadernos. Então, eu aumentei a minha grandeza. Então, agora eu vou levar 2 cadernos. Consequentemente, eu irei pagar o dobro. Eu vou pagar R$10. Então, proporção é isso, meninos. Proporção é a medida em que eu vou comprando as coisas. Eu vou ter que pagar um preço determinado, um preço que vai ser proporcional àquilo que eu comprar. Ou seja, se eu comprar um caderno só, eu vou pagar R$5. Proporcionalmente, à medida que eu aumento a quantidade de cadernos, eu também vou pagar mais, vou pagar o dobro, então vou pagar R$10. Então, tem uma relação de proporcionalidade. À medida que eu aumento a quantidade de cadernos, eu vou aumentar também o valor a ser pago. E a gente tem dois tipos de grandezas. Temos grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Como assim, professor? Grandezas diretamente proporcionais significa que, à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta dentro de uma proporção. Como assim? Vamos pegar o exemplo do caderno. Eu comprei um caderno e paguei R$5. Quando eu comprei 2 cadernos, a grandeza, a quantidade de cadernos aumentou de 1 para 2, né? Também a grandeza, valor a ser pago, ou seja, a quantidade que eu vou ter que gastar de dinheiro, também aumentou. Então, quando eu comprei um caderno, eu paguei R$5. Quando eu dobrei a quantidade de cadernos, eu também vou dobrar a quantidade do valor a ser pago. Isso são grandezas diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Tá certo? Professor, e o que vem a ser uma grandeza inversamente proporcional? Vamos colocar aqui agora? Então, esse exemplo do caderno que nós vimos são grandezas diretamente proporcionais, tá? Diretamente proporcionais, tá? Foi o exemplo que eu dei agora. À medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, tá bom? Agora nós vamos estudar, vamos pegar o exemplo do caderno. Eu vou até escrever novamente, né? Caderno e valor a ser pago. Então, se eu compro um caderno, eu pago R$5. Se eu compro 2 cadernos, eu vou pagar R$10. Então, eu digo que essas duas grandezas, caderno e valor a ser pago em reais, são diretamente proporcionais, porque à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, guardando essa proporção que é o dobro, né? Se eu dobrei a quantidade, eu vou dobrar a quantidade a ser paga. Agora, nós vamos ver o segundo exemplo. Porém, nós vamos trabalhar agora com grandezas, né? Inversamente proporcionais, tá? Nós vamos falar sobre isso agora. Grandezas inversamente proporcionais. O próprio nome diz, né? Quem dizer isso, professor? Quer dizer que, enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou seja, estão crescendo de forma inversa. Uma aumenta, a outra diminui. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo, por exemplo, velocidade de um carro, né? Velocidade média de um carro.
Eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil, né? Vamos trabalhar aí com duas grandezas, velocidade média, e vamos trabalhar com tempo, duas grandezas. Então, digamos, por exemplo, que eu queira ir daqui a Leopoldina. Então, se eu coloco uma velocidade no meu carro de 30 km por hora, eu vou gastar 1 hora para ir daqui até Leopoldina. Se eu dobro a velocidade do meu carro, né, eu vou reduzir o tempo da minha viagem. Ou seja, eu estava com 30 km por hora no carro, eu faço daqui a Leopoldina em 1 hora. Quando eu dobro a velocidade do meu carro, vou para 60 km por hora, o tempo de viagem diminui. Qual que é a metade de 1 hora? 30 minutos. Ou seja, a grandeza e velocidade aumentou, né? Eu pisei mais fundo no acelerador e meu tempo de viagem diminuiu. Então isso são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom, meninos? Então o exercício número 1 do PET vai pedir isso. Olha só, 1 litro de leite custa R$3. 2 litros de leite vão custar R$6. Tá? É isso que vocês vão fazer. Já no segundo tempo que a gente veio, a velocidade média e tempo. É o exemplo que eu acabei de dar aqui agora. Ok? Então, meninos, essa é a explicação da semana 4 do PET 5. Daqui a pouquinho eu vou estar postando as atividades. Ficou na dúvida ainda? Conexão Escola, Facebook e WhatsApp. Forte abraço e até a semana que vem.